Olá! O Brasil publica, em média, 25 mil novos títulos de livros por ano. Mas esse mercado é difícil e até mesmo arriscado, principalmente para as pequenas editoras. Exige paciência e jogo de cintura para superar os problemas. O Checkmate de hoje fala sobre o mercado editorial de livros no Brasil. Como o autor brasileiro faz para publicar uma obra e por que os livros são tão caros? Para mostrar os caminhos percorridos pelas editoras e autores, o Checkmate recebe Laura Bacelar. Formada pela USP em editoração, autora da obra Escreva Seu Livro, Guia Prático de Edição e Publicação. Laura também é pioneira na difusão de culturas para minorias sexuais e sócia da editora Malagueta, especializada em publicações de livros para mulheres homossexuais. Olá, Laura. Oi, Eliana. Um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada. Laura, é difícil publicar um livro no Brasil? É e não é. Porque, assim, existe muita editora. Então, você conseguir ser publicado, você precisa ter alguma qualidade mínima, você precisa ter um assunto interessante ou uma história boa para contar, você precisa escrever relativamente bem. Mas se você tiver um público e tiver alguma coisa a dizer, você acaba conseguindo, na minha opinião, na maioria dos casos, você acaba conseguindo ser publicado. O problema é que ser publicado em si, às vezes, não é suficiente, né? Porque isso não quer dizer que o livro vai ser divulgado, que vai vender, que vai fazer sucesso. Isso é bem outra história, né? Porque o mercado está atolado de livros. Tem livro demais, as livrarias não estão mais interessadas, elas dizem, pelo amor de Deus, chega de livro, né? Então, nós estamos num mercado um pouco entupido. E essa parte é bem difícil. É difícil divulgar um livro, é difícil vender um livro. Isso eu falo mais como editora. Mas do ponto de vista do autor, o autor que é publicado, ele também acaba sentindo isso, que a concorrência é muito grande, tem muito livro. Tem muito livro. Engraçado que tem uma pesquisa na revista Época que diz que o mercado editorial brasileiro ele é incompatível com o tamanho do país. A França, por exemplo, ela tem uma tiragem de 410 milhões de livros por ano, enquanto que o Brasil tem 340 milhões. Em comparação, a França tem, a população brasileira ela é 3 vezes maior do que a francesa. Também tem isso, não só o fato de ter livro demais, mas tem leitor de menos. Exatamente. É o brasileiro que não tem o hábito de ler ou é porque os livros são muito caros? Não, é o brasileiro que não tem hábito de ler. Infelizmente, assim, eu culpo uma parte da população mesmo. As pessoas são preguiçosas e não leem. Mas eu não acho que deveria também ser uma questão de preguiça ou não. Eu acho que as escolas públicas, de maneira geral, prestam um desserviço, elas assassinam o amor pela literatura, elas destroem livros bons, dando aquelas aulas chatíssimas, então a pessoa morre de tédio, ela fica achando que a literatura é um saco, né? E tem também a falta de bibliotecas públicas com livros interessantes, atuais, disponíveis para a população. Porque o gosto pela leitura você adquire, né? Ele não é, você não nasce com ele, você adquire. E, infelizmente, o conjunto da nossa cultura não está alimentando isso. Então, nós temos leitores de menos. E a afirmação é sua, Laura. O mercado brasileiro tem perto de 800 editoras em funcionamento. Algumas grandes, multinacionais, outras de sala no fundo de quintal do dono. Existe mercado para tantas editoras? O mercado é mesmo segmentado? Olha, é um mercado caótico, é mais ou menos isso que tem. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, porque a editora abre e fecha mais que sanfona, né? É um negócio assim muito rápido, né? E ficou muito fácil abrir uma editora, porque você com um programa de computador, um computadorzinho, você já, né, de repente, começa a funcionar. Só que é dificílimo, como eu estava dizendo para você, o mercado é difícil, é muito competitivo. Então, uma editora pequenininha é uma entidade completamente diferente de uma editora multinacional que existe em 15 países e chega aqui com 15 milhões de dólares para investir, tá? O mesmo mercado, ter tanta editora é complicado para navegar. Então, é bom o autor saber disso, né? Tem gente que quer ser publicado e acha que a editora é qualquer uma, tá? E o maior grupo editorial do mundo, o alemão Bertelsmann, falei certo? Bertelsmann. Isso. Ele tem uma receita anual de 9
bilhões de dólares, enquanto o mercado brasileiro tem em torno de 10% disso. Laura, quais seriam as medidas possíveis a serem tomadas para diminuir essa distância do mercado editorial brasileiro para o europeu, por exemplo? Nossa, muitas se discutem, tá? Mas é assim, talvez uma política mais favorável ao livro, dar dinheiro às bibliotecas para que elas comprem livros, que as bibliotecas no Brasil não têm verba. Elas escrevem as editoras pedindo doação. É um inferno isso. Quer dizer, aquilo que deveria ser um cliente é um pedinte, né? O governo é o grande comprador de livros no Brasil, compra livros didáticos para serem distribuídos em sala de aula, etc. Mas seria bastante interessante que não fosse tão centralizado, ou seja, que mais órgãos públicos pudessem comprar livros, que os livros fossem mais variados e pudessem chegar nas pessoas livros diferentes, mais variados. Porque aí você tem a chance da pessoa se interessar. Porque, veja, quem só tem contato com livro didático acha que livro é uma coisa chata, né? Mas se você tem contato com um livro de detetive, um livro que conte histórias de horror e outro livro... sei lá, livros variados, interessantes. A chance da pessoa se interessar e ler, e se tornar leitora e consumir livros, aumenta muito, né? Então, na verdade, o que precisa para que o mercado de livros no Brasil cresça é isso, é uma política de incentivo à leitura e ao livro. Ainda não existe nenhum tipo de política que incentive? Porque existem até alguns estados brasileiros que não têm biblioteca pública, por exemplo. Há municípios no Brasil que não têm biblioteca, há vários lugares que não têm uma política favorável ao livro. Todo mundo se diz favorável ao livro, mas na hora do vamos ver, de providências, de dar dinheiro, de deixar centros de cultura, bibliotecas comprarem livros, aí já é outra história. Né? Então, é isso que é o problema. Você precisa alimentar a cultura, alimentar a cultura de leitura, mas de uma forma simpática, de uma forma favorável ao leitor, e não de uma forma chata que deixa a pessoa avessa ao livro, claro. Né? A minha teoria, né, que eu tenho é assim, proíba de falar de livros em sala de aula. Começa a falar de videogame. Você pegar, der prova em cima de videogame, o pessoal vai parar de jogar videogame e vai procurar livro. Proíba. Se proibir livro, né? Quem for pego carregando o livro dentro de uma escola leva bronca na diretoria, pronto, está resolvido. Teremos mais leitores. Né? Laura, você morou na Inglaterra e morou também na Alemanha e em alguns outros países e trabalhou no maior grupo editorial do mundo, que é o Bertelsmann. E conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que foi trabalhar lá? Eu fiz um estágio numa editora alemã. A bolsa era da Bertelsmann, mas eu não trabalhei na Bertelsmann, eu trabalhei na Piper Verlag, que era uma editora lá em Munique, que ainda continua lá, uma das editoras mais tradicionais da Alemanha. E o que você nota, se for comparar, assim, a Alemanha é um país de leitores, assim como a Inglaterra. Então, é muito engraçado, porque, por exemplo, os escritores são celebridades. Se tem um escritor andando na rua, as pessoas ficam assim, sabe? Como aqui é artista de novela, atores, jogador de futebol. Lá, escritores também estão nessa categoria, porque as pessoas leem tanto que elas conhecem a cara dos escritores e ficam, assim, todas excitadas de ver um ou outro. E, às vezes vão pedir autógrafo, às vezes não, mas tem essa cultura de conhecer a pessoa e se interessar por ela. E é muito comum que, se gosta de um escritor, compre a obra inteira, sabe? É uma outra cultura, é uma cultura... Você entra no metrô, está todo mundo lendo. Você vai num parque, está todo mundo lendo. As pessoas leem. E é um país em que você falar do prazer da leitura é absolutamente chover no molhado. Todo mundo conhece o prazer da leitura. Todo mundo tem suas histórias favoritas, seus escritores favoritos, se acompanha. E isso cria uma dinâmica na cultura completamente diferente daqui. Que aqui ninguém leu nada, ninguém sabe nada. Nossa, é muito diferente. Então, mas a diferença é uma questão de cultura, meramente. Não é uma diferença de capacidade, não é uma diferença de inteligência, nada disso. Então, eu tenho esperanças que o Brasil mude. Né? E, Laura, você podia explicar um pouquinho para a gente qual a diferença entre editoras e prestadoras de serviço? Isso é uma meleca, viu? Porque é o seguinte, como às vezes as editoras, elas triam, porque elas recebem muitos originais e elas não publicam tudo que elas recebem.
Elas olham para ver se o original vale a pena, se tem a ver com a linha editorial dela, se presta, se não presta, se o editor gostou ou não. Então, elas triam, muitas vezes elas recusam, né? E tem autor que não quer passar por esse processo, ou às vezes até é enganado, cai numa armadilha, né? E manda para quem se diz editor, mas é bem entre aspas, né? Se diz editor, mas cobra do autor. Então, a editora de verdade não cobra nada do autor. Vou repetir. A editora de livros de verdade não cobra dinheiro do autor. Ela publica o autor que ela acredita que vai dar certo. Ela investe no autor. A prestadora de serviço, não, ela cobra do autor. O autor paga para ter seu livro publicado. Qual é o problema disso? Não tem problema. É só que o prestador de serviço não tem interesse nenhum em divulgar e vender o livro. Ele já ganhou dinheiro. Isso é uma diferença crucial, porque ele faz o livro e entrega para o autor. Quem tem que vender o livro é o autor. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que elas mandam fazer e aí que a editora vai vender. A editora para quem você pagou não é uma editora e ela não vai vender o livro. Então, o livro vai ficar encalhado, parado, na garagem, debaixo da cama, no depósito. É isso que a pessoa tem que entender, a menos que ela se mexa para vender. Então, os prestadores de serviço, alguns são muito transparentes e explicam direitinho o que eles fazem, mas outros não são. Outros se disfarçam de editora e dizem que é assim que acontece, que todo autor iniciante novato paga. Não é verdade. Eles mentem, tá, para conseguir novos clientes. Então, eu acho muito aborrecido isso. É por isso que eu criei o site Escreva Seu Livro. É por isso que eu escrevi o livro Escreva Seu Livro, para a pessoa entender isso. Se você escrever um livro que tem potencial de interessar o público, é mais bacana procurar uma editora, mesmo que seja uma editora pequena. Porque você vai ter dificuldades, pode ser, tal, mas você vai ter um parceiro interessado na divulgação do livro. Não vale a pena fazer por conta própria, ou seja, fazer por um prestador de serviço, porque Você não aconselha. se o seu livro tem potencial de interessar um público, eu não recomendo fazer com o prestador de serviço, porque o prestador de serviço não vai divulgar o livro. Eu só recomendo fazer com prestador de serviço se você quiser fazer um livro de farra, para sua família, de brincadeira. Isso eu acho ótimo. Eu acho que toda família devia fazer, né? Mamãe contando suas histórias, com todas as fotos, ou vovó e vovô, tal. Aí você faz um livro que não tem interesse para o público em geral, tem interesse para a família. Comercial, né? Não é para todo mundo. Então é só para aquele grupo, aí você faz, lança numa pizzaria, se diverte bastante, dá risada e vai para casa e acabou-se. No Brasil, as editoras de pequeno porte, elas são reféns da consignação na hora de comercializar os livros com as livrarias? Mas essa pergunta você me responde no próximo bloco, porque o Checkmate vai para um rápido intervalo. O Checkmate está de volta com Laura Bacelar, editora de livros. Laura, então vamos agora para aquela pergunta Dramática. Dramática, exatamente. As pequenas editoras, elas são presas à consignação na hora de comercializar seus livros com as livrarias, porque a gente percebe que o mercado editorial brasileiro ele tem falhas que vão desde a venda do livro até a distribuição. A distribuição é o grande ponto problemático no Brasil. O Brasil é um país grande territorialmente, com poucas livrarias. Aqui tem menos livraria que em Buenos Aires, já é famosa essa comparação, né? No país inteiro tem menos livraria do que numa cidade argentina. E as livrarias não têm capacidade de comportar todos os lançamentos nacionais. Em parte, a venda por internet melhorou um pouco isso, mas ainda assim é muito problemática a distribuição física dos livros.
Então, isso quer dizer que as editoras ficam à mercê das livrarias. Basicamente isso. Então, a livraria com a editora pequena diz o seguinte: eu não quero todos os seus livros, eu só quero esse e eu quero consignado. E a prestação de contas é muito problemática. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, vendeu alguma coisa esse mês? Aí, dias depois, eles respondem, não vendeu nada. Pode ser verdade ou não, certo? E se tiver vendido, eles pagam em 60 dias. Ou seja, é uma situação bem desfavorável, porque tem mais editora do que livraria no Brasil. Então, o funil é na livraria e a livraria faz o que quer. As livrarias de rede, as livrarias grandes, fazem o que quer mais ainda. Bom, é a situação. Então, as editoras têm que lidar com isso, mas é, sim, muito bruto. São muito bruto. Mesmo, né, sim, é totalmente duro e isso, claro, se reflete no autor. Às vezes o autor é lançado e diz, mas cadê meu livro nas livrarias? Você não consegue colocar, você não consegue exibir. Você não consegue botar em algum lugar que alguém enxergue. Quando muito, você põe perto do chão ali de lombada, sabe? É uma dureza. E o autor pensa que a editora não está trabalhando. Ela está trabalhando loucamente. Às vezes não consegue por ser uma editora pequena. Por isso que eu te digo, imagina só, então, o prestador de serviço. O prestador de serviço não vai ralar, entendeu? Porque ele não tem interesse. A editora pequena, mesmo ralando muito, às vezes não consegue. Ou consegue uma exposição pequena. Laura, você diz que há necessidade de abrasileirar a literatura. O que você quer dizer com isso? Não, isso é uma posição minha, tá? Eu acho que tanto os livros de ficção quanto os livros de não ficção, em especial os de não ficção, faltam autores brasileiros com um pique bem brasileiro mesmo. Ou seja, em vez de imitar temas que são recorrentes na literatura, em vez de imitar estilos e mesmo ideias que são recorrentes fora do país, eu acho que as pessoas deviam apresentar suas próprias ideias e suas próprias vivências. Muitos escritores, especialmente escritores jovens, que escrevem para mim direto no site Escreva Seu Livro, ficam querendo escrever sobre vampiro. Eu fico assim, mas tem vampiro na nossa história, caramba? Ou então escreve um vampiro nordestino, né? Faz uma coisa brasileira. Não, quer fazer um vampiro chamado John. Foi assim, que coisa ridícula. É claro que não vai dar certo, porque não tem credibilidade. Você conhece alguém chamado John? Não. Você tem que escrever sobre o que você conhece, sobre o que está à sua volta, sobre o que você mesmo vive, o que está na sua pele, o que você experimenta. É isso que eu acho. Falta as pessoas escrever sobre quem elas de fato são, o que elas de fato experimentam, aquilo que elas de fato sabem, em vez de copiar tanto o que está lá fora. No site que você mencionou agora há pouco, você dá dicas para novos escritores que desejam publicar uma obra. Algumas. Tem outros sites que têm mais dicas. Eu acho que o meu site é mais uma explicação de como é o mercado. Mas no seu site tem tido muita procura? Tem. As pessoas entram lá direto, mas tem desde pessoas muito qualificadas, que já fizeram um trabalho grande, que já escreveram, até gente que acorda um dia resolvendo que vai ser um escritor famoso. Quais são as dúvidas mais frequentes? E tem dúvidas, desde dúvidas assim, realmente importantes. Tem muita gente que fica preocupada com registro na Biblioteca Nacional, que não precisa. Tem muita gente que fica preocupada com plágio, que quase nunca acontece. Tem gente que aí fica na dúvida, posso pôr nome de personagem, de gente que existe, posso usar gente que existe na minha história. As dúvidas variam terrivelmente, né? Mas o que eu acho mais importante é que a pessoa entenda, o mercado é variado, tem muita editora, as editoras são diferentes uma das outras. Então, se você não entender isso, é como você sair na rua querendo comprar um carro sem saber que tipo de carro você quer. É você entrar numa concessionária, de repente querendo um carro econômico, e você entra na concessionária da Mitsubishi, entendeu? Se você não entender que tem muita editora, muito tipo de obra, muito estilo diferente de linha editorial, se você não entender isso, você derrapa. Laura, hoje em dia, com a internet, os jovens, eles passam a maior parte do tempo conectados. Não compram livros, não compram CDs, baixam tudo pela internet. E ainda tem os tablets, que têm exercido grande sedução entre as pessoas. Sim. Você acha que é hora do mercado editorial se reinventar? Sim, né? Se livros não passarem a ser interessantes nos novos formatos, né?
pela internet, pelos sites, pelos tablets, pelos e-readers, né? Se os livros não conseguirem ser interessantes nesses meios, é claro que eles vão deixar de existir. Mas eu tenho fé que eles serão interessantes, porque eu acho que ainda uma boa história escrita é diferente de uma boa história filmada, é diferente de uma boa história cantada. A literatura tem seu charme e que não pode ser substituído por outra coisa, porque ela é muito específica, né? Ela tem uma capacidade de falar coisas sutis que outros meios não têm. Então, eu tenho fé que o livro sobreviverá, mas realmente a gente está num momento de transição bem difícil. Você é sócia da editora Malagueta, né, que é um Sim. nicho de mercado Sim. voltado exclusivamente para publicações de livros para mulheres homossexuais. Quais são as dificuldades que a Malagueta tem enfrentado para se firmar nesse mercado? Mercado inédito, inclusive, né? Pois é, esse é o problema. Como a gente está no mercado, um segmento que não está bem estabelecido ainda, é um carnaval para a gente, primeiro, se tornar conhecida, para as pessoas entenderem o que a gente faz, o próprio público entender o que a gente faz, e a gente conseguir espaço nas livrarias. A maioria das livrarias desse país, se não tem espaço para livros em geral, você acha que vai ter espaço para livros dirigidos a minorias LGBT? Coxas? Não. Né? Tem uma ou outra livraria no país que tem uma estantezinha para isso, mas a maioria não tem. Então, se você manda um livro de literatura lésbica para uma livraria qualquer por aí, ela nem sabe o que fazer. Entendeu? Não sabe onde pôr, não tem como lidar com isso. Isso é um problema. Você se dirigir a um segmento que não é tradicional, não está estabelecido ainda, dá a dor do pioneirismo. Né? Existe muito preconceito, por isso que esse mercado não havia sido explorado anteriormente? Sim, tem preconceito, as pessoas imaginam um monte de bobagem, imaginam, por exemplo, que todos esses livros são pornografia, a gente fica, senta e lê, vai. Imaginam e não vêm. Né? Eu já tinha sofrido bastante isso quando eu estava lá nas edições de GLS e agora continuo a sentir com a Brejeira Malagueta. Quer dizer, as pessoas falam sem saber, inclusive o público. Né? Inclusive o público, muitas mulheres, em teoria, que seriam target, né? O alvo, diz não li e não gostei, sabe? Então dá vontade de dizer, primeiro, lê, depois dá opinião. Mas esse mercado vem crescendo? Vem, graças a Deus. As novas gerações são bem mais desencanadas com a questão da orientação sexual, se preocupam menos em ficar escondidas em casa. Mais aqui em São Paulo? Nas grandes cidades. Mais grandes cidades. As capitais brasileiras tendem a ser mais avançadinhas que o interior, né? E as cidades aqui do Sudeste, mais ainda. Então, Rio, São Paulo, pouco menos, mas Porto Alegre também, Curitiba, são cidades em que as pessoas começam a se assumir com mais tranquilidade, inclusive em público. Não é uma maravilha, uma perfeição, mas existe essa tendência e as novas gerações forçam isso, porque as novas gerações não têm paciência com a discriminação. Felizmente. Então, no futuro, eu tenho certeza que a Brejeira Malagueta ou iniciativas semelhantes serão de absoluto sucesso, porque quando a maioria da população tiver assim, você é gay, você é lésbica, e daí? Né? Tem mais alguma coisa que você queria dizer? Quando isso for uma questão absolutamente sem dar nenhum pico de nada de interesse na conversa, né? Nós teremos, evidentemente, muito mais produtos culturais dirigidos a essas minorias. Por enquanto, transição. E dá para falar em números? Já dá para falar em números? Da editora? Isso, mais ou menos, ainda não. Porque assim, me pergunte isso mais tarde, quando eu sentir que a editora realmente é conhecida no país, aí eu vou te dizer, olha, o tamanho desse mercado é tanto. A gente só tem a teoria, né, dos 10%, né, 10% da população homossexual, 30% da população tem capacidade de leitura e poder aquisitivo, então a gente tem 30% de 10%. No caso, para nós, seriam 3 milhões de mulheres no Brasil. Tem 9 milhões, 10 milhões de mulheres homossexuais e desses 9, 10 milhões, umas 3 devem ser leitoras e com possibilidades de adquirir livros. Essa é a teoria, mas ainda não confirmada na prática. Laura, na hora em que as livrarias expõem os livros, as editoras, independente do segmento, as pequenas editoras, elas ficam esquecidas em prateleiras, em lugares isolados, com pouca visibilidade?
A internet seria a solução nesse caso? Checkmate para você, Laura. Sim, as livrarias, elas quase se tornaram mídias, tá? Aquelas posições de destaque na vitrine, nas pontas de gôndola, já são negociadas, são lugares comprados, em parte. Não tudo, mas em parte. Porque são tão preciosos e eles são tão fortes para alavancar vendas, em especial em épocas assim festivas. Esse espaço é tão disputado que uma parte dele é vendido nas livrarias mais fortes, né, de ponta. Então, as editoras pequenas não têm condição de concorrer. E a internet, sim, é a salvação, mas também só a internet não resolve, né? A gente precisa de mecanismos para divulgar os livros. Porque a gente tem algo como 4 milhões de títulos no Brasil. É muito livro. Quem que aguenta olhar 4 milhões de títulos? Ninguém, né? Então, precisa ter um processo que explique, olha, esse livro aqui é interessante para isso, esse é aquilo. Ou seja, que haja um trabalho de apresentar esses títulos para que a pessoa consiga navegar, senão é demais. Né? 4 milhões ninguém suporta. Né? São muitos títulos. Exato. Laura, obrigada pela sua presença. Agradeço, Eliana. O Checkmate de hoje abordou o tema mercado editorial com Laura Bacelar. Até o próximo.